Fala, Blaugranas! Mais uma live pós-jogo aqui na página do Blaugrana Brasileiro. Dessa vez uma partida que deixa um gosto agridoce, porque o Barcelona alcança o seu objetivo, que era terminar a top 2, mas não faz isso com uma vitória, faz isso com um empate. Empate nunca é bom dentro de casa, mas que no caso específico de hoje nos levou ao nosso objetivo. O que nos permite fazer o seguinte: analisar sem desespero os erros cometidos. Alguns desses erros são de longa data. Outros começaram a aparecer justamente no pior momento da equipe. Certo? Ali entre novembro e dezembro, nós começamos a ver o pior Barcelona possível. Em janeiro a gente se recuperou. A gente recupera a nossa condição de potência ofensiva, de fazer muitos gols, de ganhar as partidas. Ainda não perdemos em 2025, acumulamos várias goleadas a nosso favor, mas continuamos tendo dificuldade para defender. O Barcelona, para ganhar, tem que fazer 3 gols, porque 2 vai tomar. Isso é ruim, isso não é bom. A gente ter um ataque que nos salva, porque a gente toma 2 gols, ele vai lá e faz 5... Ganhamos de 5-2 do Real Madrid, ganhamos de 5-4 do Benfica, ganhamos de 3-2 do Dortmund lá atrás. Vez ou outra é positivo, a gente elogia. Nossa, o nosso ataque está pronto para quando a defesa falhar. Mas se a defesa entregar 2 gols todo jogo, é difícil ganhar. Porque por melhor que seja o ataque, não dá para fazer 3 gols em todo mundo. Essa defesa da Atalanta é uma defesa muito forte. Era uma das melhores defesas da Champions e do campeonato italiano. E nós conseguimos fazer 2 gols nessa defesa. Não foi 1, não foi 0. Nós fizemos 2 gols nos caras e não ganhamos o jogo. Tem que ser falado. Então a gente vai ter uma live em que a gente vai criticar o que tem que ser criticado, mas ao mesmo tempo a gente não vai se desesperar. Porque no fundo, o Barcelona se classifica com uma campanha excepcional. De 8 jogos nós temos 6 vitórias. E lá na projeção que a gente fez no início da temporada, sortearam os confrontos do Barça. Eu coloquei que nós teríamos 6 vitórias e 2 empates. Eu não esperava aquela derrota para o Mônaco, mas eu esperava 2 empates. 6 vitórias e 2 empates. Foram 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Deu uma margem de erro de 1 ponto e a gente terminou onde eu disse que eu acreditava que a gente ia terminar, que era no top 3. Eu falava, se o Barcelona conseguir 6 vitórias e 2 empates, termina no top 3. Conseguimos o segundo lugar. Né? Se ia ser primeiro, segundo ou terceiro, ainda não tinha como saber. Mas que ia ficar entre os 3 primeiros com essa campanha, ia ficar. E ficamos em segundo, e isso é muito positivo, isso é muito importante. E eu vou já ler aqui para vocês, que é o que vocês devem estar querendo. Eu vou já ler aqui para vocês quem são os possíveis adversários do Barça. Da maneira que ficou a classificação... eu digo para vocês aqui quem são os possíveis adversários do Barça. Quem terminou em primeiro? Vou ler a classificação aqui para vocês. Tem gente falando de reformulação do time. Calma. Que isso? Sem drama. Peraí, somos adultos aqui. Sem infantilidade. Reformulação do time porque empatou um jogo. Terminamos em segundo, segunda melhor campanha. Aí tem que reformular o time. Calma, tá? Tem gente falando do Inigo, tem gente falando do Lewandowski, tem gente falando do Chesney. Nós vamos falar de todos eles. A gente vai falar de todos eles. Mas antes, eu quero que vocês olhem aqui para a classificação, tá? Liverpool, Barcelona, Arsenal e Inter. Esse é o G4. Atlético de Madrid, Leverkusen, Lille e Aston Villa fecharam o G8, tá? Essas 8 equipes são as equipes que vão estar na próxima fase, direto nas oitavas de final. Na simulação que eu fiz ontem, lá na live que é exclusiva dos assinantes do Clube Blaugrana, a gente fez uma simulação ontem dos resultados, como que ia ficar, só tem uma diferença. Eu não imaginei que o Milan conseguisse a proeza de perder para o Dinamo Zagreb. Não imaginei que o Milan conseguiria essa proeza. Então, a gente teria o Milan no G8 e o Lille fora.
porque eu também não imaginei que o Lille ia meter a goleada que ele meteu aí no Feyenoord, né? Foi uma goleada violenta, ele conseguiu buscar uma diferença de saldo de gols, era 5 gols a diferença de saldo, eu não imaginei que seria possível buscar, eles foram lá e buscaram, né? Mas enfim, no que eu simulei, o Milan estaria no G8 e o Lille não. Mas o resto é tudo que eu achava mesmo. Tudo que a gente simulou ontem. Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Leverkusen e Aston Villa. E aí o Lille entrou no lugar do Milan, né? Entrou no lugar do Milan. Beleza? Esses times aqui, direto para as oitavas. Esses times aqui, direto para as oitavas. Tá bom? Agora, vamos continuar olhando. Em nono ficou o nosso rival de hoje, a Atalanta. A Atalanta ficou em nono, o Borussia em 10º, Real Madrid em 11º, depois veio Bayern, Milan, PSV e agora muita atenção. Aqui, dessas 4 equipes que eu vou falar agora, vai sair o rival do Barcelona nas oitavas. Vai ser uma dessas 4. Qual das 4? Vai ter sorteio para decidir. Tá bom? Vai ter sorteio para decidir. Mas uma dessas 4 vai jogar com o Barcelona. Olho! PSG, porque tem um PSV. PSG, Benfica, Mônaco e Stade Brestois. Como é que vai funcionar isso? PSG e Benfica vão ser sorteados. PSG e Benfica vão ser sorteados. Um dos dois vai jogar contra o Mônaco, o outro contra o Brest, o Stade Brestois. Tá bom? O PSG vai jogar com um, o Benfica vai jogar com o outro. Vai passar 2. Dos 2 que passarem, um vai ser sorteado para jogar com o Barcelona, o outro vai ser sorteado para jogar com o Liverpool. Ponto. É assim. Tá bom? Então, digamos que o PSG pegue o Mônaco. Passa o PSG. O Benfica pega o Stade Brestois. Passa o Benfica. Vai ter um sorteio. Esse sorteio vai ser dia 21 de fevereiro, tá longe, daqui até lá a gente só vai ficar imaginando, conjecturando. O sorteio vai ser no dia 21 de fevereiro, só no dia 21 de fevereiro a gente vai ter certeza. Mas as possibilidades são esses 4. O PSG vai jogar ou contra o Mônaco ou contra o Stade Brestois, o PSG é muito favorito, para passar, e o Benfica, se pegar o Mônaco, eu acho que não passa. Se pegar o Stade Brestois, eu acho que passa. E aí vai ter um outro sorteio, dia 21. Nesse outro sorteio, dia 21, nós vamos pegar um dos 2 vencedores. O outro joga contra o Liverpool. Deu para entender? Deu para entender? É assim. Vai ser desse jeito. Vocês conseguiram entender? Me confirma aí, para eu saber que eu posso continuar compartilhando informações aqui. Deu para entender? Vou explicar de novo. Pediram para eu explicar de novo. Vamos lá. O Barcelona vai enfrentar um desses 4. Ou o PSG, ou o Benfica, ou o Mônaco, ou o Brest. Um desses 4. Um desses 4 a gente vai enfrentar. Beleza. Primeiro vai ter um sorteio sexta-feira. Sexta-feira vai ter um sorteio. O sorteio vai definir quem o PSG enfrenta. Ou o Mônaco ou o Stade Brestois. Vai pegar um dos 2. O outro vai jogar com o Benfica. Vai ter os jogos. Digamos que seja PSG e Mônaco, Benfica e Stade Brestois. Passa PSG e Benfica. Aí vai ter outro sorteio, dia 21. Esse outro sorteio, dia 21, vai dizer
qual dos dois vencedores pega o Barça. O outro pega o Liverpool. Vai ser assim, tá bom? O Barcelona terminando em primeiro ou em segundo eram os mesmos adversários, não faria diferença. E aí vem, e nas quartas de final, ADM, e nas quartas de final, quais são as possibilidades? Nas quartas de final, aí a gente já pode enfrentar a galera do G8. Mas olha que bonito, num G8 que tem Arsenal, Inter, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, nas quartas nós só podemos enfrentar ou Lille ou Aston Villa. Ou Lille ou Aston Villa. Quarta de final. Estamos falando das quartas. Digamos que a gente pega o Benfica e passa das oitavas para as quartas. Lá nas quartas, ou a gente pega Lille ou Aston Villa. Ou algum dos 4 times que vai jogar com eles. Aí é uma ideia mais longa, se eu tentar discutir tudo isso aqui com vocês. É um pouco mais complicado, mas no fundo, esses dois são os favoritos para estar lá. Um dos dois, a tendência é estar lá, um dos dois, nas quartas de final. Ou Lille ou Aston Villa. Certo? Significando, portanto, que o Barcelona teria como grande desafio até as quartas, oitavas e quartas, o grande desafio possível, porque não é certeza a gente enfrentar, é o PSG. Seria o grande desafio, o PSG. A maior dificuldade que a gente poderia ter seria enfrentar o PSG. E a gente vai ver se o PSG chega lá, e mesmo que ele chegue nas quartas, mesmo que ele chegue nas oitavas, tem que esperar para ver se ele vai ser sorteado para jogar contra nós. E mesmo que ele seja sorteado para jogar contra nós, eu acho que contra o PSG, o Barcelona, ele é favorito. Porque campanha do Barcelona comparada do PSG é muito superior. Vamos ver como é que o PSG vai vir para esses jogos. Sem dúvida alguma, seria, em caso desse sorteio acontecer, o adversário mais complicado da gente enfrentar. Mas a gente acredita que o Barcelona entra favorito contra qualquer uma dessas equipes. Resultado: o primeiro grande adversário que o Barcelona poderia enfrentar, e isso vale para Barcelona e Liverpool. Os dois vão ter cada um de um lado da chave. O Barcelona vai ser sorteado para um lado, o Liverpool para o outro. Eles só podem se enfrentar se for na final. Vale para Barcelona e Liverpool. Essas duas equipes só enfrentariam um time de primeira prateleira, só enfrentariam algum dos outros favoritos nas semis. Nas semis. Oitavas e quartas, quem vai estar se matando, porque vão ter que se enfrentar, são Arsenal, Inter, Atlético, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, City. Eles que vão ter que se matar. Tá bom? Na preliminar, a gente já pode ter Real Madrid e City. Ou Bayern e City. Na verdade, a parada é a seguinte. O City vai pegar ou Real ou Bayern. Já tá certo. Nessa fase que antecede as oitavas, já tá certo. O City ou pega o Real ou pega o Bayern. Tá bom? Ou pega o Real ou pega o Bayern. E quem de Real e Bayern não pegar o City, pega o Celtic. Então a gente já vai começar a ter gigante se matando desde da repescagem. Ou play-in, ou 16 avos de final, chame como você quiser. E o Barcelona e o Liverpool, que terminaram nas duas primeiras posições, e por isso eu sempre disse que era muito importante terminar entre os dois primeiros, só devem enfrentar um grande adversário nas semis. Até as semis, o caminho de Barcelona e Liverpool não é de pegar times de primeira prateleira. Tá bom? É isso.
Se vocês quiserem mais informações, vocês podem ir lá no site da UEFA, que eles mostram todas as possibilidades, é bem didático, tá bom? Dá para vocês olharem, né? Dá para vocês olharem lá também. Mas agora eu acho que já deu para entender como vai funcionar. O caminho... Não. Real e Bayern não se enfrentam nos playoffs. Tá? Real e Bayern não se enfrentam nos playoffs. Tudo bem? Na verdade, Real e Bayern só podem se enfrentar numa hipotética final. Tá bom? Mas depois a gente fala melhor sobre isso. Vamos focar no Barça. E vamos focar um pouquinho no jogo de hoje, que eu já falei muito do futuro. Já falei muito de jogos que só vão acontecer em março. Porque o Barcelona, tendo se classificado em segundo lugar, só joga em março. Vamos falar um pouco da partida de hoje. A partida de hoje, ela nos convida, o resultado da partida de hoje, a classificação do Barcelona na partida de hoje, ela nos convida ao otimismo. Por tudo que eu acabei de falar para vocês dos adversários que a gente pode enfrentar. Mas o fato do Barça continuar cometendo os mesmos erros defensivos, isso nos faz ficar com o pé um pouco atrás. O sistema do Flick sempre foi um sistema que correu riscos. O problema é que nós não estamos tomando gol por conta do risco do sistema. Nós estamos tomando gol por falta de capacidade individual. Não é isso? Nós estamos tendo dificuldades individuais. Nós não estamos mais tomando gol por causa da linha alta. Nós não estamos mais tomando gol porque a gente está atacando o adversário de um jeito que a gente desprotege atrás. Nós estamos tomando gol por erros individuais. Erro do goleiro, erro do zagueiro, erro do lateral. Erros individuais que estão custando muito. Erro de concentração, erros de posicionamento. E aí eu vou falar algo que é polêmico. O que eu vou falar agora é polêmico. Mas o Íñigo Martínez tem que ser titular do Barcelona. Se eu falasse isso um ano atrás, que eu não queria que a dupla titular fosse Araújo e Cubarsí, eu ia levar tapa na cara e nessa minha cara de bolacha e tava certo. Porque seria um absurdo muito grande falar isso um ano atrás, 6 meses atrás. Mas agora, a sensação que dá é que o Íñigo Martínez exerce uma função de mais do que apenas zagueiro. Ele exerce uma função de líder. Ele orienta a defesa. Ninguém fala na defesa do Barcelona. O Chesney fica calado, o Araújo fica calado, o Cubarsí tem 17 anos, tem que ficar calado mesmo. O Baldé fica calado, o Koundé fica calado, ninguém fala. Fica todo mundo se olhando e torcendo pro cara entender. Se você olhar pro Íñigo Martínez, é o jogo inteiro orientando, gritando, falando. Tu pra lá, tu pra cá, tá indo muito, volta, encosta, sai. O grito mais importante dele, sai. Ele tá o tempo todo mandando o time sair. Hoje eu percebi o Araújo atrasando a saída. O time saía, ele era o último, ele ficava um pouco para trás, ainda se adaptando a esse novo sistema, né? Torço para que ele se adapte, porque fisicamente falando ele é nosso melhor zagueiro, mais veloz, mais forte, o melhor cabeceador. É muito importante que funcione bem o Araújo, mas o fato é que no momento ele não está funcionando. O que eu gostaria que acontecesse? Uma dupla Araújo e Íñigo Martínez. Porque o grito do Íñigo Martínez ia espertar o Araújo. E na hora de sair, ele não ia sair atrasado. O grito do Íñigo Martínez ia ajustar o posicionamento do Araújo. Esse segundo gol que nós tomamos da Atalanta é um erro de posicionamento do Araújo. Ele está mal posicionado. Ele está muito fora da marcação do jogador. Ele dá muito espaço para o jogador que ele deveria estar marcando receber a bola dentro da área. Ali um erro de posicionamento. Com o Íñigo Martínez em campo aquilo não ia acontecer porque ele ia orientar. Estou ansioso para o retorno do Íñigo Martínez e fico feliz que o Íñigo Martínez vai voltar antes do início do mata-mata da Champions. O único jogo mata-mata que nós vamos fazer sem o Íñigo é contra o Valência. E nós já mostramos que dá para ganhar do Valência, mesmo sem esses ajustes defensivos. A diferença técnica é muito grande. Tá bom? E aí, cara, a galera pode ficar, não gostei, mas eu quero saber o que a gente vai fazer. Não vai mexer em nada? Vai deixar do jeito que tá? Não pode o Araújo ser banco, não pode o Cubarsí ser banco. Então, irmão, vai ficar desse jeito aí, do jeito que foi hoje?
Do jeito que tem sido desde que o Inigo Martins se lesionou. Inigo Martins é titular, velho. Esquece nome. Esquece o nome do cara. É o Cubarsí, é o Araújo, é o Inigo. Esquece o nome do cara. Olha o desempenho, a capacidade. Inigo Martins tem que ser titular, pô. Era o nosso melhor zagueiro ao longo da temporada inteira. E tem que voltar e ser titular. E no momento, o mais confortável é colocar Inigo e Cubarsí, porque eles já mostraram que funcionam juntos. Mas eu acho que a princípio o Araújo vai ter oportunidade. O Araújo vai ter oportunidade por conta do contrato renovado, da capacidade física, dos gols. O Araújo entrega gols e o Cubarsí nem tanto. Né? O Cubarsí não entrega gol, na verdade, nunca fez um gol na vida dele. Tudo bem? Então, vamos ver aí, mas o Inigo tem que ser titular. O Inigo tem que ser titular. E aqui um detalhe importante. Se nessa dança das cadeiras o Araújo virar reserva, e olha, eu estou falando da dupla Araújo e Inigo porque eu acho que o Flick vai lançar ela. Não necessariamente porque eu acho que é a melhor dupla possível. Porque eu também acho que Inigo e Cubarsí estavam funcionando muito bem no aspecto defensivo. Mas se nessa dança das cadeiras o Araújo acabar no banco, é justamente por isso que ele pediu uma cláusula de 65 milhões, que é para ele poder ir embora em junho, caso ele não tenha o protagonismo que ele quer. E o gol que ele faz hoje, e alguns lances em que ele ganha no físico, mostram o que ele nos oferece. O problema é que o segundo gol que nós sofremos mostram o que ele tem de ruim. Ele não se posiciona bem. Ele é um zagueiro fisicamente muito acima de qualquer outro no futebol atual. Mas no quesito inteligência, aí ele já é normal. Ele não é o melhor, ele não é o mais inteligente. Então não sei, cara. Eu acho que o Flick vai ter que tomar uma decisão muito corajosa. Nós temos 3 jogadores que com certeza acreditam que devem ser os titulares. O mais fácil de mandar para o banco, porque é o que tem menos nome, é o Inigo. Mas por desempenho, ele é o único que não pode ir. É o nosso zagueiro mais importante. Pela liderança que eu já falei anteriormente, pela capacidade de orientar os companheiros, enfim. Então, cara, o Flick tem armas para mudar. O Flick tem armas para mexer. Tem Inigo, tem Christensen, sabe? Estamos recuperando aos poucos o De Jong no meio campo. Beleza? Tem armas para mexer, mas nós vamos ter que mexer. Não dá para repetir a escalação. Não dá para repetir a escalação, tá? Não dá para repetir a escalação. Não dá para continuar sendo. Essa dupla Araújo com Cubarsí, ela não deu, não bateu. Não tá batendo agora. Tá bom? Não, sim, é verdade. Essa análise é a análise sem bola. Com bola, o Cubarsí é melhor que o Araújo. É verdade. Mas não me parece realista que o Araújo vá para o banco imediatamente após todo esse teatro que foi a renovação dele. Eu acredito que ele vai continuar tendo oportunidade. Aí não é questão de querer ou não querer, é o que eu acho que vai acontecer. Não é questão de querer ou não querer. Quesito bola no pé, o Araújo é o nosso pior zagueiro. Todo mundo sabe disso. Ele tem um passe pior que o Eric, que o Christensen, que o Inigo e o Cubarsí. Mas, no aspecto físico, ele é o nosso melhor zagueiro. Quem o Flick vai decidir? Eu não sei. Eu só sei que o Inigo tem que ser titular. Só sei que o Inigo tem que ser titular. Tá bom? Dito isso, vamos passar de assunto. A minha opinião é essa. Inigo tem que ser titular. Quem vai jogar do lado dele? Vamos ver aí o que o Flick decide. E o Chesney não pode continuar. É simples. Hoje ficou claro que ele não entrega o que o Iñaki Peña entrega com a bola no pé e cobrindo as costas da defesa. Não entrega. Mas isso a gente já sabia. Então o que poderia justificar a titularidade do Chesney? Defesas milagrosas que ganhassem o jogo. E ele não fez.
Ele entrega menos que o Iñaki com a bola no pé. Mas caramba, embaixo da trave ele é muito melhor. Era uma argumentação justa. Fazia sentido. O problema é que ele não está entregando. No auge da carreira, sem dúvida alguma, ele entregou. Mas agora ele não está entregando. O primeiro gol, se ele pega, é para, justificou, Thierry tem que ser titular. Mas não pegou, foi gol. O segundo gol, eu já acho que ele foi lento na jogada. Eu acho que o atacante não teve uma finalização boa, de muito perto. Mas se ele abafa, não sai gol. E ele demora, ele olha o lance. O Iñaki Peña abafa aquele lance. Ele já abafou vários lances do tipo. Ele faria aquela defesa. E mesmo que ele não fizesse, se é para tomar os gols que o Iñaki tomava, mantém o Iñaki. Se é para tomar os gols que o Iñaki Peña tomava, então é melhor ficar com o Iñaki Peña. Se é para tomar os mesmos gols, o que o Thierry tem que fazer é defender bolas que a gente pensa, caramba, essa daí só ele, hein? O Iñaki não pegava essa. Porque no quesito bola no pé, no quesito jogo com os pés, o Iñaki Peña é melhor que ele. Então eu prefiro o Iñaki Peña titular. Mais uma opinião que se eu emitisse um ano atrás, eu mesmo me enchia de porrada. Mas que no momento é a realidade. Hoje, o titular do time tem que ser o Iñaki Peña. Beleza? E aí, o último detalhe, né? A gente tem esperança que o Ter Stegen possa voltar no final de abril para jogar a partir das semifinais. Aí não tem discussão, né? Aí não tem discussão. Se o Ter Stegen volta com ritmo e os goleiros que a gente tem não convencem, não tem o que conversar. O Ter Stegen volta e assume a titularidade. Como o Courtois fez isso pelo Real Madrid na temporada passada, a partir do momento em que ele se recuperou, ele entrou no time, né? Mas eu quero falar de outro assunto. Hoje, a gente viu mais uma vez o Barcelona ter dificuldades para matar o jogo de uma maneira que até outubro não tinha. Em outubro, o Barcelona matava os jogos no primeiro tempo. No máximo, com 20 minutos do segundo tempo, a gente já estava ganhando por 2 ou 3 gols de diferença. E aí, apesar de ainda sofrer muitos gols. Não é que naquela época a defesa era mil maravilhas. Só que a gente matava o jogo e esses erros defensivos e a pressão que a nossa defesa sentia era menor. Né? Então, para mim, um dos grandes motivos para o Barcelona ter caído de rendimento de outubro para cá, mesmo que em janeiro tenha se recuperado, tá invicto, tem muitas vitórias, enfim, mas caiu de ritmo, caiu de nível, para mim, um dos principais motivos é a queda do Lewandowski. O Lewandowski, até outubro, de cada 2 oportunidades que ele tinha, uma era caixa. Agora, ele perde muitos gols. Ele não consegue acompanhar a velocidade do jogo. Parece que de setembro para cá, ele envelheceu tudo que não tinha envelhecido dos 30 aos 36. Em 6 meses, ele envelheceu demais. Ele ainda é extremamente inteligente, ele ainda é preciso quando ele tem oportunidade para finalizar. Ele ainda é um cara que faz um pivô como poucos centroavantes no mundo. Inclusive o nosso primeiro gol é uma trama magnífica do trio de ataque. É o pivô do Lewandowski que coloca a bola no espaço para o Rafinha de primeira. E o Rafinha que dá a bola para o Yamal de primeira, cruzando o campo quase todo. E aí o Yamal dribla o goleiro e faz o gol. Ali um funcionamento magnífico do trio de ataque, mas está sendo pouco. O Lewandowski está fazendo pouco. Nós precisamos que ele volte a fazer o que ele fazia até outubro. A queda do Lewandowski está prejudicando muito a equipe do Barcelona. E agora, pessoal, não adianta a gente viver a ilusão de que nós vamos contratar 3 reforços de hoje até segunda-feira. Esquece isso. Até porque nenhum time vai fazer isso. Os únicos times que podem olhar, ver que está ruim alguma coisa e gastar 100 milhões numa contratação, do nada, são Manchester City e PSG. Nenhum outro clube no mundo faz isso. Tem que tentar trabalhar com o que tem e corrigir as coisas, é o que o Flick vai tentar fazer. Mas pra gente voltar
a ter o nível de desempenho que a gente tinha e principalmente de resultado, porque as chances estão sendo criadas, só que a bola não está entrando, o Lewandowski tem que recuperar o seu nível. Tomara que ele consiga. E se não conseguir, o Flick vai ter que ter coragem de botar o Dani Olmo de falso 9, de dar mais tempo de jogo pro Ferran, que não é craque, mas está conseguindo participar do jogo mais que o Lewandowski, até por uma questão de característica. Complicado. Uma decisão muito difícil. Imagina tu tirar o Lewandowski e botar o Ferran Torres. Papo de maluco, né? Mas o treinador, para ser campeão, tem que ser corajoso. Se o Lewandowski não recuperar o nível, não entregar o que a gente precisa, a gente vai ter que pensar em outras alternativas, apesar de ele ter sido o grande nome do futebol mundial nos primeiros 3 meses, batendo vários recordes aí de gol. Beleza? Agora vamos para as perguntas e respostas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para quem não estava na live, para quem entrou depois, vamos lá. O Capistrano Fernando pergunta: o que você está achando do desempenho do Lewandowski? Para mim, a queda de desempenho do Lewandowski é justamente o motivo pelo qual o resultado do Barcelona é o principal motivo pelo qual os resultados do Barcelona também caíram. As chances continuam sendo criadas. O time continua recuperando bolas no campo de ataque. A gente continua tendo muito fluxo de jogo dentro da área do adversário. Mas os gols não estão saindo. E até outubro estava saindo direto. Lewandowski estava aguardando muito. Ele parou de fazer gol, o time parou de ganhar, porque não mata mais as partidas. Até outubro, a gente ia para o intervalo ganhando por 2 ou 3 gols de diferença. Isso nunca mais aconteceu. A gente deixa o adversário vivo na partida, mesmo dominando ele, e aí numa mancada defensiva, que é um outro elemento que a gente também tem que analisar e criticar, os caras fazem o gol de empate, às vezes conseguem uma virada. Isso tem acontecido muito. Então, o Flick vai ter que ter coragem, ou de fazer o Lewandowski se recuperar, que a sensação que dá é que nos últimos 6 meses ele envelheceu o que não tinha envelhecido nos últimos 5 anos, ou fazer ele se recuperar, ou, vamos ver se tem coragem o Flick, tirar o Lewandowski do time. Porque se ele não está ajudando, se ele está atrapalhando, é melhor Dani Olmo de falso 9, algo que funcionou muito bem contra o Real Betis. Tá bom? Outro comentário aqui. O Araújo, diz aqui o Gabriel Souza, o Araújo falhou claramente no segundo gol. Tomou bola nas costas e parou no lance. Ficou só pedindo impedimento. Uma falha muito clara. É verdade. E aí eu volto que eu já falei no começo da live. É o tipo de situação em que a presença do Íñigo Martínez faria toda a diferença. Pô, mas o que tem a ver, pô? A falha do Araújo, bota o Íñigo Martínez. O Íñigo Martínez orienta o time. O Íñigo Martínez é o nosso único defensor vocal. O Chesney não fala, o Iñaki Peña não fala, Cubazi, Araújo, Koundé, Baldé, todo mundo joga calado. Ninguém se comunica falando. O Íñigo Martínez é o único que está o tempo todo se comunicando, o tempo todo gritando. Além de ser um excelente passador, além de ser um cara muito inteligente para fazer a linha de impedimento, para tomar as decisões corretas, sabe a hora de fazer a falta, a hora de deixar o adversário passar, enfim. A inteligência e a liderança do Íñigo Martínez está fazendo falta. Vamos ver quem sai. Mas eu acho muito difícil que ao se recuperar, o Íñigo Martínez não volte. Para mim, ele vai ser titular desse time. Vamos ver quem que o Flick vai escolher. Vamos ver quem que o Flick vai escolher para ser a dupla dele. O que você achou da substituição do Pedri? Eu achei que foi uma necessidade, né? O Pedri... No fim de semana, o Pedri teve um problema de disenteria, a famosa caganeira. Tava se vazando o rapaz. Então era mais do que esperado que ele não teria condições físicas de jogar 90 minutos, jogou 80. E aí não conseguia, o Pedri já estava começando a andar em campo, já não conseguia mais correr, já não conseguia mais acompanhar a bola. O que é natural, o cara teve caganeira um dia desse. E aí foi uma necessidade. Eu acredito que o Pedri não seria trocado
se não fosse uma necessidade física. Porque no aspecto tático, hoje, como em qualquer outro jogo da temporada, ele estava sendo o dono do meio de campo na partida. Pois é, o pessoal fala que não é a primeira falha do Araújo do tipo. Cara, eu vou emitir uma opinião que é polêmica. Eu acho que o Araújo, no aspecto físico, é o zagueiro mais imponente do planeta. Mas ele precisa desenvolver elementos no jogo dele e eu não enxergo nele a humildade para admitir isso. Ele acha que ele já está no máximo do que ele pode ser. E ele poderia ser muito melhor se ele prestasse mais atenção no quesito posicionamento e ele desenvolvesse a capacidade de tomar melhores decisões. Ele ainda toma a decisão errada muitas vezes dentro do jogo, ele não se posiciona tão bem, ele tem elementos no jogo dele que podem melhorar. Irmão, na hora que tu vê o Araújo correndo do lado do atacante, tu sabe que ele vai ganhar. Nisso daí ele é excepcional, é o melhor do mundo nisso. Marcação homem a homem, o cara vir pra cima dele pra driblar, cada um do seu jeito. O Van Dijk na técnica, o Araújo na força, são caras impossíveis de serem driblados. Isso aí é excepcional. Mas existem elementos no jogo dele que ele pode melhorar. E eu gostaria que alguém conversasse com ele nesse sentido. Só que tem um problema. Todo esse imbróglio da renovação dele me leva a crer que ele está muito sensível a qualquer tipo de conversa. Se alguém chegar com ele para falar, pô, Araújo, ó, tu errou aqui esse posicionamento, ele vai se sentir atacado. É uma sensação que eu tenho na informação. E que talvez a própria diretoria e a comissão técnica evitem dar essas orientações, o que pode dificultar o desenvolvimento dele. Não sei, cara, não sei. Eu acho que eu não me surpreenderia se a gente terminasse a temporada, o Araújo pedisse para ser vendido, porque ele não está se sentindo valorizado. Inclusive foi por esse motivo que ele pediu que colocassem aquela cláusula dos 65 milhões. O pessoal fala aqui, eu acho que essa história do Peña está muito mal contada. Deve ter mais alguma coisa nisso. O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que a gente está querendo enxergar alguma razão extracampo, porque o campo não está nos mostrando o motivo do Flick ter escolhido o Chesney para ser o titular. Né? Repito o que eu falei anteriormente. O Chesney, na carreira, foi muito melhor do que o Peña é no quesito defender chute. Embaixo da trave. O Chesney foi excepcional. Só que ele não está mais sendo, até porque se aposentou e voltou depois, então é natural essa queda de nível. O que talvez o Flick esteja tentando descobrir é uma maneira de fazer o Chesney pegar no tranco. Vou botar pra jogar. Nesses próximos 5, 6 jogos ele não vai render, mas depois ele vai recuperar ritmo. E eu acho que isso não é garantia. Eu acho que a gente pode insistir e não dar em nada. E ele continuar apresentando o nível que ele vem apresentando, que não é um nível satisfatório. Tem uma minoria que acha que o Chesney tá jogando bem. Só que aí eu falo, o que eu sempre falo? Cara, se é pra ele, mas esse chute foi muito difícil, não dava pra pegar. Pô, irmão, se é pra ele pegar os gols que o Iñaki Peña pega, melhor o Iñaki Peña, que com a bola no pé joga melhor. O que ele tem que fazer é defender os chutes que o Iñaki Peña não defenderia. Para defender o que o Iñaki defende, mas não entregar o jogo que ele entrega com os pés, é melhor o Iñaki. Pronto, esse é o meu pensamento. Esse seria o caminho que eu trilharia para tomar decisão. Acredito que o Flick acha que com ritmo o Chesney pode voltar a ser o que já foi um dia. E claro, essa decisão ele não toma sozinho. É a orientação que vem da equipe de treinamento de goleiros, dos treinadores de goleiros. Só que eu não acho que isso vai acontecer. Simples. Eu quero que aconteça. Eu falei isso na live pré-jogo. Tomara que o Chesney agarre pra caramba e calhe a minha boca. Mas eu escalaria o Iñaki Peña. E ele ainda não calou a minha boca. Até agora eu ainda não vi o Chesney fazer a defesa que tu fala, paizão, ganhamos o jogo. O cara fez essa defesa.
Ele defende o que o Iñaki defendia, e o que era gol no Iñaki é gol dele. Então é melhor o Peña, que no aspecto bola no pé, vai nos entregar muito mais. Aqui a galera fala novamente do Lewandowski. Vou fazer uma análise do Lewandowski. Inteligência, ele é o camisa 9 mais inteligente ainda em atividade. Fazer o pivô, ele é um cara que ganha a maioria dos duelos. Só que tem um detalhe, gente. O centroavante, muito raramente, vai ganhar de uma bola quebrada no meio dos dois zagueiros. Então, 3 bolas quebradas, o Lewandowski ganha uma, tá ótimo. Porque o normal é perder as 3. São 2 zagueiros contra o centroavante. Então, ele ganha uma, perde 2, a galera, não ganha uma, pô. Não, é porque o normal é isso. É o centroavante não ganhar a maioria das vezes. Se ele conseguir ganhar 40%, 50% dos lances, dessa bola quebrada que ele briga com os zagueiros, tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Então, ele tá exercendo muitas funções do jogo bem. Só que ele tá muito envelhecido. O envelhecimento do Lewandowski é muito claro. O corpo dele não responde à mente. Quantos lances nós vimos do Lewandowski não ter a capacidade física de esticar a perna, de acompanhar um lance em velocidade, de sair do chão para fazer um cabeceio? É físico. Ele tá perdendo os gols que o Romário falou há um tempo atrás que ele perderia. Que, não sei se vocês lembram da entrevista, o Romário fala, eu com 50 anos, um gol que depende do físico eu vou perder. Agora o gol que depende só da técnica eu vou fazer. O Lewandowski tá assim, ele perde os gols que ele precisaria de explosão, porque ele não tem mais, e faz os gols que isso não é necessário. Quando a bola vem para ele só dominar e bater, ele faz a maioria dos gols. Agora, quando é uma jogada em velocidade, que ele tem que esticar a perna, que ele tem que explodir para ganhar do zagueiro, ele está tendo dificuldade. Então, vamos ser realistas. Para essa temporada, nós vamos ter que confiar no Lewandowski, numa recuperação. Só City e PSG tiram do nada 100 milhões no meio de janeiro e compram jogadores. As outras equipes, ninguém fez isso. Tá bom? Mas para a temporada que vem, já está na hora da gente começar a procurar um substituto para o Lewandowski. Ainda que ele consiga se recuperar nos últimos meses e nos ajude a ser campeão, a gente vai precisar pensar que um centroavante mais jovem é uma necessidade do momento. Por que o Barça não marcou o terceiro? Cara, eu acho que a gente tem que dar um mérito pro goleiro dos caras, né? Eu nem sei o nome do goleiro dos caras, pra ser sincero, mas ele pegou alguns chutes que eu já vi ser gol, hein? Já vi ser gol. Aquele chute do Ferran, todo mundo para pra pedir pênalti. O Ferran continua na jogada, gira chutando, a bola vai no canto, ele consegue pegar. É um gol, é um chute que muitas vezes, na maioria das vezes, vai sair gol. Só que ele estava muito concentrado. Todo mundo se desconcentrou para ir falar com o árbitro, ele continuou focado e fez a defesa. Se ele tem 1 segundo de desconcentração, se ele levanta o braço falando, foi não, gol. Tá entendendo? E ele foi até o final e fez a defesa. E naqueles lances de escanteio, toda hora vinha um jogador do Barcelona limpo para meter pro gol, ele tirava com a ponta do dedo. Não sei se você lembra no final do jogo, que foi 3 escanteios consecutivos pro Barça numa situação dessa. Então, cara, eu acho que a gente tem que dar o mérito pro goleiro deles. Mas ao mesmo tempo fazer uma crítica. Eu acho que faltou um pouco de poder físico, explosão, pro Lewandowski pra gente conseguir fazer os gols. E olha que eu sou fã do Lewandowski, tá? A minha camisa do Barça é do Lewandowski. Essa daqui. Eu tenho outras, mas essa daqui é do Lewandowski. Sou fãzaço. Pra mim, o melhor centroavante da geração, e os números dizem isso. Mas o tempo passa. O tempo passa para todo mundo. E eu acho que ele envelheceu muito nos últimos 3 meses. A gente percebe que no início da temporada ele voou
E agora ele já perde bolas que 2, 3 anos atrás jamais ele deixaria de guardar. O que, tá, essa aqui é boa. Pra você, quem foi o melhor do jogo hoje? Pra mim, Lamine Yamal. Lamine Yamal fez tudo. Lamine Yamal fugiu da pressão. Lamine Yamal controlou o ritmo do jogo quando o Barcelona tava mal e na trocação a gente tava levando desvantagem. O Lamine Yamal encontrou os companheiros melhores colocados. O Lamine Yamal fez gol. O Lamine Yamal fez tudo. O Lamine Yamal fez o marcador dele ser substituído, porque o cara levou amarelo, fez mais 2 faltas e o técnico falou troca, senão ele vai ser expulso. Então, o Lamine Yamal pra mim foi o melhor jogador em campo hoje. A galera reclama, assim, porque... mas teve lance que ele tentou driblar e perdeu a bola. Porra, meu irmão. Não é videogame, velho. É futebol de alto nível, contra um adversário que se defende muito bem. A Atalanta tinha uma das melhores defesas da Liga dos Campeões. Nós fizemos 2 gols, muito graças a Yamal. Então ele não vai ganhar todos os lances. Ele vai conseguir prevalecer em algumas jogadas e outras ele vai perder. Tá bom? Não é videogame. Ele não vai ganhar todas. Mas ele foi o melhor em campo. Ele foi o melhor em campo. O Rafinha também foi muito bem. E eu acho que se o Lewandowski tivesse 6 meses a menos, a gente tinha ganhado esse jogo de 4-2. Porque as oportunidades apareceram e faltou um pouco de explosão pro vovô. Uma pena, porque o início da temporada dele foi excepcional. Tomara que ele volte. Tomara que ele recupere o nível físico que ele apresentou nos primeiros 3 meses de temporada. Porque se nos últimos 3 meses ele recuperar o nível físico que ele teve entre agosto e outubro, o Barcelona vai ser campeão de tudo. Porque o nosso ataque continua construindo. A gente continua construindo com a mesma facilidade que construía em outubro. Só que agora o nosso centroavante parou de guardar. E aí a nossa defesa, que nunca foi perfeita, ela sempre cometeu algumas falhas, mas que, como a gente matava o jogo, o adversário ficava até desmotivado de tentar pressionar até o final, tá tomando gol nos últimos minutos e sofrendo empates que não poderia sofrer. Beleza? Pessoal, por hoje a gente encerra. Agradeço a participação de vocês. Batemos mais de 200 pessoas na live de hoje. Fizemos as críticas que consideramos justas, mas sem desespero, sem agoniação. O Barcelona em 2025 está invicto e não fossem as excelentes intervenções do goleiro da Atalanta, a gente poderia ter ganhado o jogo de hoje. De tudo que poderia acontecer nessa primeira fase, nós estamos no lugar melhor possível. Primeiro e segundo tem as mesmas regalias. A gente só pega o Liverpool se for na final, só pega algum outro grande se for na semifinal, já está classificado direto para as oitavas. Então eu vejo um Barcelona que está muito bem encaminhado para ir longe na Champions. E corrigindo as falhas defensivas, não precisa clean sheet não. Toma um gol só. Barcelona campeão. Nosso problema é que a gente está tomando 2, 3 todo jogo, aí tá ficando complicado. Aquele abraço. Tchau, tchau.